Ontem, quando eu preparei as leituras, especialmente a primeira, não somente eu me comovi, mas houve um estremecimento dentro de mim. Porque quando eu li, antes de te modelar no seio de tua mãe, antes de saíres do seu ventre, eu te conhecia, eu te consagrei, e eu faço de ti um profeta para as nações. Porque eu só estou aqui por causa de Dom Bosco. Os mais íntimos e mais antigos conhecem bem isso. E eu conto outra vez, pelos mais novos, pelos outros que estão aqui, também porque nós estamos no ar. Então, é importante nós proclamarmos as glórias de Deus, tanto quanto é importante guardar os segredos do rei, diz a palavra de Deus. Então isso não é para guardar em segredo, isso é para contar e contar muitas vezes, e eu conto. Chegou o momento do meu nascimento, mamãe já estava nas dores de parto, era cidade de interior, Elias Fausto, ali próximo a Campinas. Foram parteiras que vieram para fazer o parto, fizeram de tudo, e eu não conseguia nascer. Daí meu avô foi à cidade vizinha, um bom tanto para chegar lá, para conseguir um médico. O médico veio também, fez de tudo, e não conseguiu que eu viesse à luz. E o médico explicou para meu pai e meu avô que ele ia salvar a mãe, porque a criança, desculpe a expressão, já era. Daí o médico pediu à mamãe que relaxasse, e belíssimo, era uma cidade do interior. O meu parto foi numa casa, não era Santa Casa, não era hospital, nem nada. E claro, ali começaram as conversas. E uma conversa que rolou foi justamente esta, de um rapaz dizendo, ele tinha sobrenome Bosco, que havia um santo com o nome dele. E todo mundo começou a brincar e a rir dele. E ele explicava, mas não, existe sim. Ele foi ordenado, ele foi canonizado, e agora em 1934, era 1936, 21 de dezembro. E mamãe escutando tudo aquilo do quarto. E o que ela fez foi isso. Ela disse, Dom Bosco, eu não conheço o senhor, mas eu consagro esse menino. Ela nem sabia se era menino ou menina, naquele tempo não havia ultrassom. Eu consagro esse menino ao Senhor, toma conta dele. Impressionante. Minutos depois, eu nascia com toda a facilidade. O que as parteiras não conseguiram, o que o médico não conseguiu, Deus conseguiu pela intervenção de Dom Bosco. E muito interessante que, muitos anos depois, meus pais acabaram tendo que vir para São Paulo, para papai trabalhar. E já tinha nascido o meu irmão, pequenininho, nenê. E mamãe o levava numa clínica. E para ir à clínica ela passava na frente de uma igreja muito grande, muito bonita, Santuário do Coração de Jesus. E ela então sempre entrava na igreja e ela via a imagem
de um santo que lhe chamava a atenção. Ela até sempre ficava um pouco ali, diante daquela imagem. Dizia que um dia ela conseguiu encontrar-se com um sacristão que passava naquele momento e perguntou: de que santo é essa imagem? E ele era um coadjutor salesiano, um irmão salesiano, não perdeu tempo. Não somente disse é de Dom Bosco, mas explicou para ela quem era Dom Bosco. Ela recordou-se lá do meu nascimento, daquilo que aquele rapaz havia falado a respeito de Dom Bosco, que era um santo dos jovens, dedicado aos jovens. E ela mais uma vez me consagrou a Dom Bosco e contava a ela que todas as vezes que ela então ia à clínica, agora ela passava na igreja, porque ela sempre passava na igreja, mas agora de maneira especial para me consagrar outra vez a Dom Bosco. E impressionante mais uma vez. Nós morávamos num bairro além do rio Tietê, que naquele tempo era a periferia de São Paulo. E havia um colégio de irmãs, e com todo o sacrifício, porque havia pagamento, não era um grande pagamento, mas para nós aquilo era muito. Mamãe, com todo o sacrifício, embora tivesse o grupo escolar ali na frente da nossa casa, ela me colocou nesse colégio. E bonito, as irmãs tinham justamente a devoção a Nossa Senhora Auxiliadora, que foi Dom Bosco quem propagou essa devoção, e ela tornou-se mundial por causa de Dom Bosco. E veio certa vez a superiora geral do colégio, a superiora geral da congregação, e ela passou classe por classe. Quando chegou na nossa classe, ela fez aquela pergunta costumeira: o que você quer ser quando crescer? E cada um dos meus colegas foi dizendo. Quando chegou a minha vez, eu disse: eu quero ser padre. E ela perguntou: por que você quer ser padre? E eu respondi. Pena que eu não me lembro o que foi que eu respondi. Mas na hora do almoço, a superiora geral parou tudo e disse às irmãs: cuide daquele menino. Porque, disse ela, não é pelo fato de ele ter dito que quer ser padre, porque muitos meninos dizem e depois acabam não sendo, mas pela resposta que ele deu quando eu perguntei por que ele queria ser padre. Aquilo não é dele. A resposta que ele deu é superior à idade dele. Cuidem dele. E as irmãs cuidaram. E foi tão lindo que quando eu terminei o curso primário, as irmãs fizeram todo o esforço e falaram no colégio, depois falaram com meu pai, para que eu fosse para o colégio salesiano, onde estava essa igreja, na qual a minha mãe encontrou aquela imagem de Dom Bosco, e onde o irmão coadjutor explicou quem era Dom Bosco para ela mais uma vez. E lá fui eu para as escolas profissionais, onde eu podia de manhã cedo fazer as aulas, e à tarde profissão. Eu fiz artes gráficas, coisa bem típica de Dom Bosco. E pouco depois, quando eu acabei dizendo que eu queria ser padre, e aliás, o senhor que cuidava de nós, que éramos coroinhas, já sabia disso através das irmãs. Rapidamente, eu vim aqui para Lavrinhas, pertinho de nós, para começar o seminário salesiano.
Realmente Dom Bosco me acompanhou em tudo isso. Mas eu posso dizer sem receio nenhum, ele continuou acompanhando e me acompanha. Eu não tenho dúvida, esta obra é tipicamente salesiana, ao estilo de Dom Bosco, do jeito de Dom Bosco. E como eu disse, eu estou aqui porque minha mãe me consagrou a Dom Bosco. E interessante que esses dois fatos, o da minha mãe ter me consagrado a Dom Bosco e a superiora geral ter confiado às irmãs que cuidassem de mim, eu só vim saber nas vésperas da minha ordenação. E eu perguntei para minha mãe e perguntei para as irmãs, mas por quê? Não me contaram isso antes? Tanto a minha mãe como as irmãs deram a mesma resposta: nós não quisemos influenciar na sua vocação. Para dizer que realmente foi Dom Bosco quem o fez. E então, quando eu peguei esse trecho do profeta Jeremias, que é a primeira leitura: antes de te modelar no seio de tua mãe, antes de saíres do seu ventre, eu te conhecia, eu te consagrei, eu faço de ti um profeta para as nações. E eu sei que também isso é verdade, porque hoje, graças a Deus, a televisão Canção Nova pega não apenas no Brasil, mas no mundo, e nós temos casas da Canção Nova, desde os Estados Unidos até a Terra Santa, passando por Fátima, por Roma, pela França, aqui pelo Paraguai. E eu sei que o Senhor fará muito mais. E eu digo aos meus filhos: nós não podemos parar. Pelo contrário, devemos deixar-nos conduzir pelo sopro do Espírito e realizar tudo aquilo que o Senhor vai querer de nós. Pelo ar, ou tendo casas nesses lugares, o Senhor quer que nós realmente sejamos profetas para as nações. E o Evangelho de hoje é lindo. É do Sermão da Montanha. Vós sois o sal da terra. Se o sal perder seu sabor, como tornará a ser sal? Essa tradução é muito linda. Estou com a TEB, tradução ecumênica da Bíblia, porque para esta tradução reuniram-se católicos, evangélicos e judeus, todos eles peritos, todos eles doutores em Sagrada Escritura. E você sabe que os judeus conhecem muito bem a língua deles, porque lhes é familiar. E veja como foi traduzido aqui. Nós estamos acostumados com a tradução: se o sal perde o seu sabor, como lhe será devolvido o sabor? E aqui não: como tornará a ser sal? E conclui: não serve mais para nada. 2 pontos. É jogado fora e é calcado aos pés pelos homens. Você sabe que o sal preserva. O sal imuniza. E como é preciso no mundo de hoje preservar e imunizar do estrago. Porque do contrário, as coisas se estragam.
O sal não, o sal conserva, o sal preserva, imuniza. Como as pessoas estão se estragando. Se estragando na mente, no coração, no próprio corpo. Nós sabemos muito bem, infelizmente, a onda de corrupção tornou-se uma coisa cultural, uma coisa comum, não só com os grandes corruptos, mas nas chamadas pequenas corrupções do dia a dia, onde passamos as pessoas para trás, onde tiramos vantagem e achamos que está tudo muito bem, inclusive achamos que é bonito. Quem não faz isso é bobo. Os espertos tiram vantagem. E criou-se uma cultura de corrupção, que depois deflagra nas grandes corrupções, mas elas começam nas pequenas. E veja bem, nós fomos feitos, eu e você, nós cristãos, fomos feitos para preservar. E uma vez que nós estamos na festa de Dom Bosco, preservar desde os meninos, as meninas, os adolescentes, os jovens, preservar as pessoas, desculpe, desta desgraça que é a corrupção. Sem falar na desgraça que são as drogas, que estão corrompendo uma multidão. A bebida, o cigarro. E as pessoas precisam ser salvas quando já chegaram a esse ponto, e graças a Deus nós temos muitos testemunhos que através da Canção Nova foram resgatadas. Mas o nosso trabalho não é só resgatar, o nosso trabalho é preventivo. O trabalho de Dom Bosco foi e é sempre preventivo. Dom Bosco criou o chamado sistema preventivo, é um sistema todo. É preciso prevenir, e volto a dizer, a partir das nossas crianças, daí os nossos adolescentes, os nossos jovens, preservar. A gente sabe o estrago que uma sexualidade mal vivida está realizando na vida das pessoas. E é preciso do sal ali. E o Senhor nos constituiu sal. A nós cristãos, a nós Canção Nova, o Senhor nos constituiu sal para preservar. Volto a dizer, a partir dos pequeninos, porque é de pequenino que se torce o pepino. Então, essa pureza de vida começa de pequeno. Começa de pequeno. Infelizmente nós temos aí contra nós a televisão e agora as redes sociais, levando toda uma impureza a partir das vestes, mas também das músicas, dos costumes, da maneira de ser, da maneira de se comportar, fazendo as pessoas impuras, onde depois os desregramentos sexuais são coisa natural, porque se começou lá, das chamadas pequenas impurezas, a partir da pequenez das vestes. Aqui não é puritanismo, mas começa lá na pequenez das vestes. Quando digo pequenez, você me entende muito bem. Muito baixo em cima e muito alto embaixo. E as nossas crianças já se acostumam a isso, porque é coisa natural, é criança, vem depois a adolescência e continua, e vem a juventude e é a mesma coisa, e daí entra pela idade adulta, mas essas são sementes terríveis de impureza. Dom Bosco lutou a vida dele pela pureza. Dom Bosco chegou ao ponto de dizer que santidade é pureza, e ao inverso de que pureza é santidade. Não é que Dom Bosco reduzisse a santidade à pureza, não, de maneira nenhuma. Ele formou santos, entre eles Domingos Sávio, ainda jovem, bem jovem.
que até pouco tempo, antes dos pastorinhos, era o santo mais jovem. Depois vieram os pastorinhos de Fátima, em Portugal. Mas Dom Bosco formou os santos, e para ele a pureza era fundamental, e continua sendo, e para nós precisa ser fundamental, a começar das nossas crianças, de adolescentes e jovens, para sermos sal e sermos sal para os outros. Nós precisamos ser sal na sociedade atual, precisamos. O mundo está se corrompendo pela impureza, tanto assim que pela perda de sentido, os jovens começam a suicidar-se. Jovens e adultos se viciam na pornografia pela internet. Somente que isso não satisfaz. Isso vai os levando a uma vida desregrada, muito pior. E é uma perda de sentido da vida. Daí uma perda total de sentido do matrimônio, de família. E porque perda do sentido da vida, quantos acabam também suicidando-se? Pela bendita, para não dizer maldita, internet, corrupção, pornografia da internet. A internet tem coisas muito boas, mas ninguém ignora quantos frequentam a internet justamente para a pornografia. As nossas famílias precisam ser salgadas, porque aí a grande verdade, a infeliz verdade, também elas estão se corrompendo. Como as coisas se corrompem, as nossas famílias estão se corrompendo. E o Senhor nos constituiu sal, para sermos sal, mais do que levar sal, para sermos sal para essas famílias, com todo o trabalho que nós realizamos, e é preciso realizá-lo, é preciso dar a vida, é preciso gastar-se para que isto aconteça. Dom Bosco gastou-se. Ele trabalhava o dia inteirinho e entrava pela noite adentro, escrevendo, porque ele fez uma coisa admirável. Ele criou as leituras católicas, onde todos os meses ele escrevia um livro novo. Não era muito grosso, 100, 120 páginas, mas olha, 100, 120 páginas. E justamente na gráfica que ele criou na sua casa, e os rapazes que ele acabou recolhendo trabalhavam nessas gráficas, todos os meses saía um livro. Então Dom Bosco passava as noites escrevendo e corrigindo. Portanto, ele trabalhava o dia inteiro e entrava noite afora. Há uma coisa interessantíssima, que uma vez ele chega, está na cidade, mas está muito cansado, com muito sono. Ele chega a uma sapataria e diz para o sapateiro que estava ali, batendo com o martelo: o senhor me deixa sentar aqui e descansar um pouco? E o sapateiro disse: pois não, meu padre. Então o moço se senta ali, imediatamente ele cai no sono e dorme por horas. Quando ele acordou, ele disse: por que o senhor não me acordou? E o sapateiro disse: o senhor dormia tão bem, tão gostoso, que eu não tive como acordar o senhor. Por que isto? Porque Dom Bosco era preguiçoso? Não, ao contrário, porque ele estava esgotado. E o mais lindo é o seguinte: Dom Bosco morreu relativamente cedo. Ele nasceu em 1815
e faleceu em 1888. Então, portanto, não foram muitos anos. Quando Dom Bosco morreu, os salesianos perguntaram ao médico insistentemente, porque estavam com um sentimento de culpa, o que nós não fizemos por Dom Bosco, para ele viver mais. E o médico disse: não, fiquem tranquilos, Dom Bosco não morreu de doença nenhuma, ele gastou todas as suas energias, ele não tinha mais energias, é por isso que ele morreu. E os salesianos estavam tristes, mas ficaram consolados, porque o seu pai gastou tudo como uma vela. Nós só podemos ser assim. Temos que gastar-nos totalmente. E se gastar-se totalmente é no dia a dia, no dia a dia, no dia a dia, no dia a dia, até chegarmos, até quando Deus quiser. Se forem muitos anos, glória a Deus. Mas se não forem muitos anos, glória a Deus, porque gastamos tudo. Gastamos todas as nossas energias no bem das almas, no bem principalmente dos jovens, porque para nós também uma característica, o nosso trabalho é com os jovens e para os jovens. E temos que gastar-nos para que isto aconteça. Os jovens precisam ser sarados com o sal que somos nós. Padre Nilson está aí. Os jovens precisam ser sarados com o sal que somos nós. Seja ou não seja, no segmento Jovens Sarados, os jovens precisam ser sarados, as famílias precisam ser saradas, a nossa sociedade precisa ser sarada. Por quê? Porque Deus nos constituiu sal, e veja, da terra. Se o sal perde o seu sabor, como tornará a ser sal? Como tornará a ser sal? E aí vem o terrível: não serve mais para nada, é jogado fora e é calcado aos pés pelos homens. É calcado aos pés pelos homens. Aí a tonalidade de um desprezo. Era sal, mas perdeu a sua força, então é pisado. Isso não pode acontecer conosco. Só para concluir, eu termino a segunda parte do Evangelho. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade situada no monte. Quando se acende uma lâmpada, não é para pô-la debaixo do alqueire, mas sobre a luminária, e ela brilha para todos os que estão na casa. Assim, também, brilha a vossa luz aos olhos dos homens, a fim de que, vendo vossas boas obras, eles glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Não tenhamos medo de mostrar ao mundo as nossas obras. Não tenhamos medo, façamos, realizemos, empreendamos, sejamos empreendedores, cada um no seu campo, cada um na arte que recebeu de Deus, cada um na qualidade que recebeu daquele que é o Todo-Poderoso, daquele que é o Altíssimo. Não tenhamos medo, empreendamos sim, mostremos sim, não é para mostrar, mas que os homens vejam, e podem ver, porque é preciso que eles vejam, também porque o cristianismo precisa ser mostrado sim na palavra, mas também, e eu diria principalmente, com obras que realizem, com obras que transformem,
com obras que sanem, com obras que sarem. Vós sois a luz do mundo. Não podemos nos esconder debaixo do tapete. Eu vou mais fundo do que foi Jesus. Não pode, naquele tempo não era comum nas casas tapetes, só nas casas dos grandes. Não podemos esconder-nos debaixo do tapete, porque é só sujeira que fica debaixo do tapete, e você não é sujeira. Pelo contrário, podemos e devemos realizar visivelmente as obras. Para quê? Agora sim, a fim de que, vendo as vossas obras, os homens glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. E aí então se convertam, se transformem, se tornem novas criaturas, sejam sanados, sejam sarados, sejam homens novos e mulheres novas para um mundo novo, como quer o Senhor. E como Dom Bosco foi um grande servo para que isso se realizasse. E a palavra servo diz tudo. O servo existe para servir. Fiquemos em pé. Senhor, dá-nos esta graça. Nós queremos servir, nós precisamos servir. Por isso, Senhor, eis-nos aqui para servir. Dizemos como Maria: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E nós temos a certeza que assim o Verbo se fará carne e habitará entre nós. Se fará carne na carne dos nossos irmãos, que precisam ser sarados. Se fará carne nas nossas famílias. Se fará carne na nossa sociedade, que precisa ser renovada. Se fará carne neste mundo, que precisa de sal e de luz. Eis aqui os teus servos, Senhor. Senhor, dá-nos na festa de Dom Bosco o teu Espírito Santo. Ele que foi um homem cheio do Espírito Santo. Ele que foi um homem que recebeu e usou todos os dons. Só não sei se ele usava o dom de línguas, porque ele nunca mostrou isso. Mas ele multiplicou pães, ele multiplicou avelães, ele bilocou, ele ressuscitou mortos. Dons admiráveis o Senhor ornou Dom Bosco. Com dons admiráveis o Senhor ornou Dom Bosco. Senhor, dá-nos esses dons. Que os dons do nosso Pai venham sobre nós e em porção dobrada. Como Eliseu pediu porção dobrada dos seus dons, Senhor, nós estamos aqui pedindo porção dobrada dos dons de Dom Bosco. Primeiro, dos dons naturais, de trabalho, de serviço, de criatividade, de eficácia no trabalho, de eficácia na pregação, na escrita, na arte. E os dons sobrenaturais do Espírito Santo, como Ele os possuiu e os usou. Sim, Senhor, dá-nos os dons do Espírito Santo, para que sejamos os servos que o Senhor quer. Sal para sanar este mundo, luz para iluminar essas trevas horríveis nas quais a humanidade está vivendo e na qual nós acabamos sendo encerrados. Kindarabari anani, kalabari alahananani, kiriamani alahanani ala, kiriamani alavari ala. Tindarabari alavari, Kindaramani alavari anani alavari anani ala, Iriamani alavari, Iriana ala, Kirianani ala, Kiri
Nani alavari, Kendarabari alavari, Kindaramani alavari, Kindaramani alavariana, Kindarabari alavariana, Kiriana alaria, Kiriamani alavari, Kari alavari, Kindaramani alavari, Kindaramani alavari, Kindaramani, Kindaramani alavari, Kindarabari alavari, Kiriamani alavari, Kindaramani alavari. Diga comigo, eu quero ser cheio do Espírito Santo como Dom Bosco. Eu quero ser cheio do Espírito Santo como Dom Bosco. Eu quero ter todos os dons do Espírito como Dom Bosco. Eu quero ter todos os dons do Espírito como Dom Bosco. Eu quero ser como Dom Bosco. Eu quero ser como Dom Bosco. Ter porção dobrada dos dons do Espírito. Ter porção dobrada dos dons do Espírito.